Você sabia que o nosso Deus, ele nos permite passar por desertos para fortalecer a nossa fé e nos ensinar a dependermos exclusivamente dele? Esse é o estudo de número 1098 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas de uma coisa você pode ter certeza: quando passar por desertos, por momentos difíceis, o Deus Altíssimo, Ele te sustenta e você sai da dificuldade, você sai da angústia, da aflição, fortalecido nele. Vamos ao nosso tema: forjado no deserto. Nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 1, verso 80, que diz: E o menino crescia e se robustecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Forjar é manipular, é criar, é fabricar. Forjar também é fazer, também é moldar. Muitos personagens bíblicos passaram por momentos difíceis, por momentos insuportáveis, sendo isso considerado por nós como desertos, como vales, como tempestades, como noites. Mas a Bíblia, ela também nos ensina que lá no deserto, lugar de pó e calor durante o dia e frio durante a noite, ou seja, um lugar geográfico, muitos personagens viveram e sobreviveram. Eu gostaria de meditar nesse estudo sobre um homem que cresceu no deserto e ele saiu de lá e foi preso no palácio em Jerusalém. Sabe qual é o nome dele? João. João significa Deus é gracioso. Estou falando de João Batista. O nascimento dele foi um milagre, como nós vimos no estudo anterior. Lucas capítulo 1, verso 6 e verso 7 diz: Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Com pais idosos e a mãe estéril, seria impossível acontecer a concepção de João Batista. Mas para o nosso Deus, nada é impossível, assim como Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 18, verso 14: Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nessa mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Para o nosso Deus não há impossível. E essas palavras foram ditas também para Maria, a respeito de Isabel, prima dela, que estava grávida de João e já no 6º mês de gravidez. Sabe por quê? Porque realmente para o nosso Deus não há impossível, mas é importante, é necessário nós termos fé, é necessário nós crermos, porque sem fé ninguém agrada ao nosso Deus. E João Batista, ele cresceu no deserto, como mostra o nosso texto base em Lucas capítulo 1, verso 80, que diz: E o menino crescia e se robustecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Provavelmente o deserto de Judá, a oeste do Mar Morto, era o lugar onde ele aprendeu a viver na dependência do nosso Deus, e ele viveu como nazireu. Ele viveu como um homem separado para Deus,
com uma grande missão. Ele não tinha contato com a religiosidade da época, ele viveu exclusivamente para Deus. E lá no deserto, João Batista se fortaleceu no Senhor. A Bíblia nos ensina que Davi também se fortalecia no Senhor e ele fazia de Deus a sua força. Salmo 68, verso 35 diz: ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, o Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo, bendito seja Deus. Davi, ele ensinou ao povo de Deus a confiarem no Senhor, a fazerem do Senhor a sua força, e nós devemos aprender dia após dia, independente das situações, a confiarmos e a dependermos do Senhor, a fazermos do Senhor a nossa força e a nossa maior felicidade. Asaf, ele fazia do Senhor sua força e sua fortaleza. Salmo 73, verso 26 diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Tem outra versão que diz que embora a minha carne e o meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, esse corpo físico, ele pode desfalecer, ele pode se definhar, mas Deus tem que ser a rocha do nosso coração, porque ele é a nossa herança para sempre. E no deserto, assim como João se fortaleceu fazendo o que agradava ao nosso Deus, nós podemos nos fortalecer nos momentos de dificuldades, nos momentos de angústias e de aflições. Não devemos rejeitar ou abandonar o Senhor quando estivermos passando pelas dificuldades, quando estivermos passando pelo deserto. O salmista, ele nos ensina que nós devemos buscar as forças do Senhor. Salmo 105, verso 4 diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Na presença do Senhor, nós somos animados, fortalecidos. Sabe por quê? Porque a força vem de Deus e somente em Deus nós receberemos força, nós receberemos vigor, nós receberemos ânimo e nós podemos, através da força do Senhor, enfrentarmos as dificuldades, o desprezo, a rejeição, a tristeza, as lutas e as aflições. No deserto, João aprendeu a renunciar, ele aprendeu a aceitar os propósitos de Deus para a vida dele. João Batista, ele era filho de sacerdote, porque Zacarias era sacerdote, e assim que João crescesse, ele deveria ter o mesmo ofício do pai, ele deveria ser sacerdote, mas Deus tinha outro propósito para ele. Lucas capítulo 1, verso 15, versos 76 e 77 diz: pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. João foi escolhido por Deus para ser profeta, o último profeta que anunciaria sobre o Salvador, sobre o Messias, o Cristo tão esperado pelos judeus. Mas quando nós passamos pelo deserto, nós também aprendemos a renunciar. Lucas capítulo 9, verso 23 diz que Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo,
toma sua cruz dia após dia e caminhe após mim. O que é renunciar? É negar, abdicar, é recusar, é renunciar os desejos que não agradam ao nosso Deus e seguir as ordenanças do Senhor, obedecendo a Ele, entendendo que o nosso Jesus, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, e importa, como João ensinou os discípulos dele, que o nosso Jesus cresça e que nós diminuamos, como ele disse aos seus discípulos, que está em João, capítulo 3, verso 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João entendeu que a glória deveria ser de Cristo e que a glória de Cristo deveria ser revelada, e ele não queria a glória para ele não, porque a glória é do Senhor. E lá no deserto, João se tornou amigo do Senhor. João no capítulo 3, verso 29 diz: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que lhe serve o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Olha o testemunho de João Batista. No deserto, João se tornou amigo do Senhor. A preocupação dele era servir, era obedecer, e ele se alegrava em fazer o que agrada ao nosso Deus. João falou que ele era amigo do noivo. Segundo os estudiosos, o amigo do noivo tinha a missão de promover a consumação do casamento. Ele ouvia a voz do noivo e ele se alegrava, porque o noivo estava alegre, o noivo estava feliz, e essa era a satisfação de João. Lá no deserto, nós aprendemos também, quando estamos passando por momentos difíceis, nós aprendemos a servir ao Senhor, nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor, e nós aprendemos a obedecer. E no deserto, João aprendeu a viver na humildade. Marcos capítulo 1, verso 6 diz: João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João se vestia de roupas feitas de pelo de camelo, sendo uma textura mais grosseira, e ele tinha uma alimentação nutritiva com alto teor de proteínas. Muitas pessoas, talvez por nojo ou até por achar estranho, tentam negar que gafanhotos eram insetos, mas Moisés, ele nos ensina, ele ensinou os judeus que na lei era permitido comer os insetos, como por exemplo os gafanhotos. Levítico capítulo 11, verso 20 e verso 21. É também impuro todo inseto que anda e que voa, mas podereis vos alimentar dos insetos que têm pernas, que saltam. Podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhoto e grilos. Era permitido pela lei comer os gafanhotos e grilos, mas nós estranhamos porque não é um costume nosso. No deserto, nós aprendemos a sermos humildes. Efésios capítulo 4, verso 2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Que palavra tremenda que Paulo nos ensina! Nós devemos aprender a agirmos com humildade e com docilidade. Olha o que ele diz: devemos ser pacientes e devemos suportar uns aos outros com amor. Não é com irritabilidade, não é com grosseria, mas é com amor, e devemos aprender isso. Muitas vezes nós só aprendemos a andar como o Senhor quer, como o Senhor requer de nós, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos no deserto. E João, ele tinha uma vida de humildade e simplicidade, mas tem uma coisa: ele era cheio da autoridade recebida por Deus. Ele tinha nele o Espírito
Espírito Santo em nós, temos o Espírito Santo em nós devemos agir sempre do jeito que o Senhor nos ensina. E lá no deserto, João Batista recebeu a mensagem do nosso Deus. Lucas capítulo 3, verso 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. João recebeu a palavra de Deus para anunciar o reino de Deus, para levar mensagem de arrependimento e perdão dos pecados. Muitas vezes no deserto, nós recebemos as orientações do Senhor, assim como João Batista, nós devemos obedecer, e ele anunciou a mensagem de arrependimento e de perdão. Mas João, ele anunciou com ousadia, ele não tinha medo, ele foi destemido, porque ele estava fortalecido pelo nosso Deus. João capítulo 1, verso 15 ao verso 17 diz: João testemunha sobre Jesus, exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João Batista não se preocupava em agradar a homens, ele pregava corajosamente a palavra de Deus, ele falava sobre a vinda do Messias, e ele não maquiava o pecado das pessoas por conveniência, ele testemunhava quem era Jesus. E lá no deserto, nós buscamos nos estruturar em Deus, porque o nosso Deus nos dá força, ousadia, o nosso Deus nos dá coragem. E lá no deserto, João Batista teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Mateus capítulo 3, verso 13 diz: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Imagina, o próprio Filho do Deus Altíssimo foi até ele para ser batizado, se cumprindo as Escrituras. Sabe por quê? Porque diante do Senhor, João Batista era humilde. Mateus capítulo 3, verso 14 diz: mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? João não se achou digno de batizar a Jesus. João Batista, ele era primo de Jesus, mas ele não se achou digno de batizar o Filho do Deus vivo. Mas João, ele era obediente. Mateus capítulo 3, verso 15 diz: Jesus, entretanto, declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João, ele concordou. Mesmo João não se achando digno de batizar a Jesus, ele obedeceu. Era necessário Jesus cumprir a justiça de Deus, ou seja, cumprir todas as ordenanças que estava escrito nas Escrituras sobre ele. E João, ele testemunhou sobre o Espírito Santo. João capítulo 1, verso 32 diz: e João testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito como pomba descer do céu e repousou sobre ele. O Espírito Santo assumiu a forma corpórea de pomba, e João o viu. João viu descer sobre a cabeça de Jesus, cumprindo a profecia de que está em Isaías. Isaías capítulo 11, verso 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e força, o Espírito de conhecimento e temor ao Senhor. Imagina João Batista, ele viu, mas também ele pôde ouvir a voz maravilhosa do nosso Deus,
testemunhando sobre Jesus. Mateus capítulo 3, verso 17, em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Que testemunho maravilhoso, João, e ele ainda viveu outro cumprimento da profecia acerca de Jesus, que está em Isaías capítulo 42, verso 1, que diz assim: eis o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda a alegria, tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. João ouviu a voz de Deus, a voz do próprio Deus, testemunhando do prazer que ele tinha no amado Filho Jesus Cristo. E João, ele proclamou aos discípulos quem verdadeiramente era Jesus. João, no capítulo 1, verso 32 ao 34, diz: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus. Que maravilhoso os momentos que João viveu, mas ele pôde testemunhar, ele falou de Jesus, ele foi forjado lá no deserto, ele cresceu em graça, em sabedoria, em ousadia, em poder. No deserto ele aprendeu a viver em humildade e simplicidade, ele aprendeu a obedecer, ele tinha uma vida reta, ele viveu na dependência do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou concluir com um jargão muito dito no meio evangélico, que diz assim: o deserto não é lugar de você morrer. Você não vai morrer no deserto, mas vai sair mais fortalecido, você vai sair mais firme na fé e vai ver o agir de Deus na tua vida. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal, eu te faço o convite para você se inscrever e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.